Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos entrando todo mundo aí. Enquanto o pessoal entra, vou fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Deixa eu fixar aqui pra vocês que estão aí saberem do que a gente vai falar hoje. Enquanto você está entrando, eu tô aqui fixando o tema. Vamos lá. Título grande. Deixa eu fixar aqui que aí a gente começa. Toda vez eu esqueço como é que fixa. Não tô conseguindo fixar ele. Agora deu. Agora deu. Então, gente, tô aqui de novo pra começar mais uma live, pra nossa maratona de lives. Como já falei aqui inúmeras vezes, mencionei inúmeras vezes, eu faço a live no intuito de levar conhecimento pra vocês mesmos, de uma forma fácil, de uma forma descontraída, pra você entender melhor sobre esse mundo de depilação a laser e desmistificar todas as dúvidas, o que é, o que não é. Então, eu quero agradecer todo mundo que está acompanhando a gente. A gente está tendo muito feedback na nossa live. Tenho colocado temas que eu sempre acho que não vai dar muito engajamento, mas sempre tem gente nova, sempre tem pessoas com dúvidas. Então, eu tô amando fazer. Odeio, mas amo fazer porque eu tô vendo o resultado, tá bom? Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre um tema de depilação a laser para você que quer começar o seu tratamento ou você que conhece alguém que quer iniciar o seu tratamento de depilação a laser. Então, se você conhece alguém que quer saber mais sobre a depilação a laser, pode mandar o aviãozinho. Eu também vou deixar salvo aqui, como eu sempre faço, eu deixo a live salva. E eu ainda não tinha comentado com vocês, gente, mas agora eu tenho um canal no YouTube. Então, todos os vídeos daqui a gente tá colocando no YouTube também. Então, o meu canal no YouTube é Fernanda Guadagnini. Então, você que já me acompanha aqui, pode se inscrever lá. Bem clichê, nunca pensei que eu ia falar isso, mas se inscreve no canal. Que lá também vou deixar temas, lives muito importantes pra vocês, tá? Então, gente, a live de hoje, além de um conteúdo muito importante, ela é principalmente para aquelas pessoas apressadas no seu resultado. Aquela pessoa que, mesmo sabendo que a depilação é um processo, depilação a laser é um processo, ela quer ver o resultado logo de imediato. Claro que a gente tem, né? Como eu sempre falo, na primeira sessão a gente já tem uma resposta, mas pra gente finalizar o tratamento a gente precisa fazer sessões sequenciais. Então essa live é especialmente para esses apressadinhos, para entender um pouco sobre o que o ciclo do crescimento de pelo pode influenciar no tratamento de depilação a laser. Muitos de vocês, quem já faz o tratamento ou quem ainda não faz o tratamento, já deve ter pensado que quanto maior a frequência do seu tratamento, né, do seu tratamento de depilação a laser, melhor é o seu resultado. E hoje eu vou explicar pra vocês que nem sempre é assim. Hoje eu vou explicar que o ciclo do pelo, ele vai interferir no seu processo de tratamento de depilação a laser, e eu quero que vocês entendam isso. Então, por isso que é uma live dedicada pros apressados, tá? Vou deixar aberto aqui, qualquer pessoa que tiver interesse em mandar pergunta, dúvida, pode mandar, viu, gente? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, porque tem muitos detalhes, então eu não posso me perder. Bom, gente, então vamos começar a falar um pouquinho da live, né? O que o ciclo de crescimento de pelo tem a ver com o seu tratamento de depilação a laser? Antes da gente entrar a fundo, né, sobre esse assunto, a gente precisa saber que o nosso pelinho, ele tem 3 fases de crescimento.
O nosso pelo, ele não nasce e fica estagnado. Ele tem todo um ciclo de nascer, viver e morrer e dar espaço para um novo pelo. E eu vou mostrar para vocês essas 3 fases para vocês entenderem um pouquinho e ver a importância delas para o tratamento do seu tratamento de depilação a laser. Dentre essas 3 fases do tratamento de depilação a laser, a gente precisa avaliar bastante também que ela vai variar, né? As fases de crescimento do seu pelo. Ela vai variar de pessoa para pessoa, sexo, né? De homem para mulher, idade, metabolismo. Então, o que vocês precisam saber? Todos nós temos ciclos de pelos diferentes, alternando de pessoa para pessoa, né? Mas todas as pessoas passam pela mesma fase de ciclo de crescimento de pelo. E aí eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre essas fases, pra vocês entenderem aonde eu quero chegar, tá? Nosso pelinho, ele tem 3 fases de crescimento de pelo. A gente tem a fase anágena, a fase catágena e a fase telógena. O que é isso? A primeira fase é a fase de crescimento, né? Que a gente chama de fase anágena. Essa fase, ela é muito importante, como o próprio nome já diz. Ela é a fase de crescimento do pelo, onde o pelo tá novinho, começando a sua vida, então seu metabolismo ele tá bem ativo, ele tá ligado, né, diretamente no folículo piloso, na raiz, e o metabolismo ele tá a todo vapor. A gente, por possuir esse metabolismo, a gente tem bastante nutrição no pelo. Então é a fase que o pelo aparece mesmo, é a fase de crescimento do pelo e que ele tá no auge da fase dele. Logo depois que a gente tem essa nossa fase, né, que é a fase anágena, a gente entra numa segunda fase, que a gente chama de fase catágena, que a gente fala que é a fase de repouso. O que é a fase de repouso? Depois que a gente passou pela primeira fase, né, a fase anágena, onde o pelinho cresceu, a gente chegou na fase de repouso. A fase de repouso é o tamanho máximo que o pelinho atinge, que os pelos do nosso corpo atingem. A partir dali, ele já não vai desenvolver mais. Ele chegou ali, parou o seu crescimento. E nesse momento, né, ele já encontra-se totalmente pronto, queratinizado. E por estar nessa fase completa, o que acontece também? Ele já está em repouso. Então ele não evolui mais, ele não fica mais forte, ele não fica mais fraco, ele está no seu limite. E nesse momento, o que a gente tem a entender sobre isso? A gente tem um metabolismo reduzido dele também. Ele já não está na sua melhor fase. O metabolismo dele já desacelerou, a nutrição daquele pelo já desacelerou. Então o pelinho ele tá mais fraco. A terceira fase, logo que a gente passa essa segunda fase, né, do nosso crescimento de pelo, a gente tem a terceira fase, que é a fase telógena, que é a fase telógena, que a gente diz que é a fase de desprendimento. É nesse momento que o pelinho cai. Muitas vezes são perceptíveis, outras vezes não. Né? Às vezes a gente olha assim, tô com uma falha de pelo aqui, mas muitas das vezes elas são imperceptíveis. É coisa do nosso organismo mesmo, que é muito difícil a gente parar para avaliar, para analisar. E nesse momento, né, nessa fase, o que acontece? O pelo cresceu, estabilizou. Nesse momento, a gente já tem um novo pelo na raiz para poder desenvolver e o quê? E expulsar esse pelinho que já está completo para o outro pelo se desenvolver, né? A gente tem um outro folículo piloso ali com o intuito de empurrar o pelinho que já cresceu para sair um pelo novo. Então, resumindo, né? Nosso pelinho, ele tem 3 fases de crescimento. As fases, elas têm tempos, então de tempo em tempo seu pelinho vai crescer, ele vai manter uma vida ativa e depois ele vai morrer. Então, vocês precisam saber isso. E aí, falando dessas 3 fases, né? A gente pensa assim, o que tem a ver essas 3 fases com a resposta do tratamento da depilação a laser, gente? Vamos lá. Peraí que eu me perdi. Chegamos, lembrei. Perdi o fim da meada, mas já lembrei. Então, sabendo que a gente tem essas 3 fases de crescimento de pelo, eu pergunto pra vocês, qual é a melhor
fase para reconhecer o laser, para reconhecer o laser de diodo. E aí, será que isso influencia aonde no seu tratamento? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês isso mais uma vez. A melhor fase, já respondendo imediatamente, a melhor fase do pelo para ele atrair o laser, né, a luz do laser, é o quê? É a fase anágena, é a primeira fase do pelo. É a fase que o pelinho ele tá nascendo, então ele tá novinho, metabolismo super acelerado, bastante nutriente. Então, tendo tudo isso, o que a gente pensa? Aquele folículo ali, ele tá o quê? Super no ápice de melanina, que é o quê? Que é o que dá cor ao pelo. Então, a gente sabe que quanto mais melanina, melhor o nosso resultado. E aí, gente, o que a gente se pergunta, né? Sabe, Fernanda, você pode estar se perguntando assim, Fernanda, qual que é a melhor fase para eu saber como eu sei que o meu pelinho ele tá na melhor fase para reconhecer o laser? Então, gente, como eu expliquei para você, esse ciclo ele tem um tempo. E ele vai variar de pessoa para pessoa. Então, se em uma pessoa, vamos supor, um homem, o ciclo da mudança das fases do pelo é de 7 meses a 1 ano, numa mulher pode ser menos. Então, em vez de ser de 7 meses a 1 ano, pode ser de 2 a 5 meses. Não tem como a gente estabelecer. Então, o que acontece? Vamos supor que vamos fazer o tratamento em axilas. Não tem como a gente saber em qual fase do pelo se encontram os pelinhos das axilas. Até porque, gente, numa mesma área, a gente pode ter vários tamanhos do ciclo do pelo. A gente pode ter um pouquinho aqui na fase anágena, um pouquinho aqui na fase catágena. E não tem como, não existe exame pra gente detectar isso. Como que a gente vê isso no decorrer do nosso tratamento, das nossas sessões? A gente vai fazer a primeira sessão. Então, fizemos a primeira sessão. Logo depois de uns 10 dias, né? O pelinho ele já começa a cair e você começa a ver pontos de falha. Então, aonde está falhado, o que eu vou me tocar agora sabendo dessas 3 fases? Que aonde o pelinho morreu, onde já está falhado, o meu pelinho estava na fase anágena. E aí eu tenho que esperar um tempo, o quê? De 30 dias? Pra quê? Pra gente ver, no mínimo 30 dias, pra gente ter essa mudança de ciclo de pelo, pra quando a gente voltar a fazer a nossa segunda sessão, a gente ter uma resposta melhor, pra ter o risco de pegar o pelo numa outra fase. Então, é dessa forma que a gente vê. Conforme as falhas vão aparecendo, a gente vai vendo, aqui estava na fase anágena, na melhor fase, aqui não estava. Então, a gente precisa ter uma noção disso e avaliar, né, a avaliação mesmo, a anamnese do paciente, para a gente saber ali se o metabolismo do paciente mesmo é um metabolismo mais acelerado, se não é, se é mais juvenil, se não é, porque isso também não é muito pouco falado. E aí onde entra o que eu quero dizer para vocês. Nem sempre a maior potência, mesmo que a gente saiba, né, leigamente, que, ok, a gente já escutou falar, a gente começa a depilação com um parâmetro, depois a gente vai aumentando, a cada sessão a gente vai aumentando, ok. Então, racionalmente você vai pensar o quê? Emocionalmente você vai pensar o quê? Que a cada sessão a frequência estando maior, ela vai pegar uma concentração maior de pelo. Mas, gente, e se o ciclo do pelo não estiver na melhor fase? E se a gente estiver fazendo laser na potência máxima e ali naquela determinada região a gente está com o pelinho na segunda e na terceira fase, que é a catágena e a telógena? Então, nem sempre, quanto maior a potência, a frequência do laser, melhor o resultado. Quem dera se fosse assim, se fosse apenas só mesmo automatizar o aparelho, a tecnologia que você usa para poder ter um resultado, né? A gente não é assim. A gente precisa ter essa questão do crescimento de pelo bem clara pra gente. Eu explico muito isso no consultório. Isso é muito importante, porque os pacientes eles não sabem disso. E mesmo você falando, eu tenho pacientes no consultório, que mesmo eu explicando isso a cada sessão, porque a cada sessão eu passo o que eles vão perceber, né, com aquela sessão,
vai chegar ali na frente que eles vão me fazer uma pergunta que eu já tinha falado. E uma das perguntas comuns é esta, né? Às vezes chega num determinado momento que o paciente, ele dá uma estagnada no tratamento, ou então já tem tão pouquinho pelo, que eu, na minha experiência, vou avaliá-lo e vou ver que às vezes ele tem uma necessidade de fazer uma sessão, dar um intervalo entre uma sessão e outra um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então isso cabe muito ao profissional que atende, né? Vocês estão vendo que tudo que eu falo nas lives, todas as lives que eu apareço aqui para falar um pouquinho com vocês, eu bato nessa tecla. Tecnologia e profissional é um trabalho assim, grudado. Não adianta a gente ter um bom equipamento se a gente não tem um bom profissional. E não adianta a gente ter um ótimo profissional se a gente não tem um equipamento dentro da melhor tecnologia, né? Então quero deixar bem claro para vocês que o ciclo do pelo, ele vai sim influenciar o seu tratamento. Então você que faz o tratamento em algum outro estabelecimento que não seja comigo, chegou no momento que sua sessão estagnou numa quantidade que você não tá evoluindo, não tá tendo o resultado, você precisa, né, o seu profissional, o profissional que está te atendendo, ele precisa avaliar e ter experiência para falar assim, opa, o ciclo desse paciente pode estar um pouquinho alterado. Será que ele tem um metabolismo mais rápido, um metabolismo mais lento? Eu vou até dar um exemplo aqui, que eu já vi que ela tá online aqui. Carla, se você ainda estiver aqui, você pode comentar aqui. O que aconteceu com a Carla? Carla, ela já tinha... Vou até ver se eu trago ela na semana que vem. Já vai se programando aí, tá, Carlinha? Pra gente discutir um pouquinho sobre isso. Carla, ela já tinha feito o tratamento em outro local. Ela tinha feito umas 4, 5 sessões, se não me engano. E chegou no consultório. Aí ela me disse, Fernanda, eu fiz 4 sessões. Nas 2 primeiras sessões eu tive um resultado legal, deu muita diferença. E depois eu fiz a terceira e a quarta e não mudou nada. Bom, eu fiz a minha avaliação, mas de um primeiro momento também eu precisava ver ali dentro do meu protocolo o que iria mudar com uma sessão. A gente fez mais 2 sessões no consultório. E eu percebi que realmente ela tinha dado uma estagnada. Que não tinha mudado nada, gente, com 2 sessões que ela tinha feito comigo. E como todo mundo também sabe, que com 1, 2 sessões a gente já tem resultado. Só que, se fosse um outro profissional, né, também não posso julgar, o que ele teria feito? Então, o que a gente fez, Carla? O que eu fiz com a Carla, né? Nós pegamos o protocolo dela, eu dei uma avaliada em questão da saúde mesmo, aquela anamnese completa que eu faço no consultório, e virei pra ela e falei assim, nós vamos fazer um teste agora pra gente descobrir que, na verdade, gente, não é descobrir certinho não, tá? Na prática mesmo, que eu tentei descobrir um pouquinho se o metabolismo dela, se o ciclo de pelo dela poderia ser um ciclo mais rápido ou um ciclo mais lento. Então, o que eu fiz com a Carla? A gente fez, aí ela fez as 2 sessões comigo, voltou no consultório para eu poder reavaliá-la e ver que com as 2 sessões que ela fez comigo não tinha dado resultado. Virei pra Carla e falei assim, Carla, agora nós não vamos fazer a próxima sessão daqui 30, 40 dias. Nós vamos tentar um intervalo maior pra gente ver se esse pelo, né, se esse ciclo de desenvolvimento do pelo seu é mais lento ou é mais rápido, ok? Ok. Fizemos a sessão dela. Começamos fazendo, aí fizemos, a gente deixou quase 50 dias. Fizemos a sessão dela depois de 50 dias. Aí passou uns 15, 20 dias, ela entrou em contato comigo e falou, Fê, você não tem noção, as falhas estão enormes. Uma sessão que a gente fez, a gente viu a falha muito maior do que o que eu tinha feito com as 4 sessões no outro estabelecimento. E aí matamos a charada. Só que, claro, eu sempre falo aqui, né? Eu pego todas as saídas pra gente não ter problema nenhum. Virei pra ela e falei assim, Carla, então agora é o seguinte, na próxima sessão nós vamos deixar um intervalo de 15 dias, de 25 dias. Vamos ver aí se realmente esse metabolismo do seu pelo ele é mais lento ou se ele é mais rápido. Deixamos. Quando a gente fez, o que aconteceu? Nada. Então, fizemos essa brincadeira, né, pra eu poder tentar cercar esse ciclo do pelo dela da minha forma. E a gente viu que o ciclo de crescimento do pelo dela era muito maior. Se demorava em média
X, duplicava 3 vezes X o resultado. Então aí a gente nós fizemos, né, depois dessa sessão que a gente esperou 25 dias, falei, então vamos manter 50 dias, ok? Ok. Depois de 50 dias ela voltou, teve resultado. Depois de 50 dias, ou seja, nós fizemos 4 sessões seguidas, dando um intervalo de quase 60 dias entre uma sessão e outra. E com as 4 sessões que a gente fez, a gente chegou no êxito do tratamento dela. E aí eu te pergunto, será que em qualquer lugar fariam isso? Será que prestariam atenção nessa questão? Ou simplesmente falariam, ó, Carla, que foi o que ela ouviu. Infelizmente, a porcentagem mínima de não dar o resultado chegou em você. Então, a gente não tem o que fazer, a gente já tá usando uma potência alta. E, gente, pra vocês terem uma noção, voltando nesse assunto de potência, a Carla, ela saiu pra manutenção depois dessas 4 sessões que a gente fez. E ela não está no valor da metade de frequência da máquina. Pra vocês terem noção. Então, eu poderia pôr o máximo, enfim. Encontrei o ciclo do pelo dela, acabou. Então, isso é muito importante e falo isso pra vocês. A depilação a laser hoje no mercado, ela é como uma farmácia, eu digo. Em cada esquina a gente tem aí um estabelecimento de depilação, franquias abrindo, e a pessoa ela quer saber quantidade, ela não quer saber qualidade. E como eu já trabalho há 12 anos com isso, eu não vejo só na teoria. A prática é muito importante, muito importante. Pra vocês terem noção, esse tratamento que eu fiz com a Carla, da gente deixar mais tempos, foi uma coisa que eu quis fazer. Eu já li isso em algum lugar? Não. Então, salve de dica aí também, né? Pra quem tá por aí. Mas essa é a questão. Então, não achem que você chegar num consultório, fazer a depilação a laser e virar pra pessoa que tá te atendendo e falar assim, fulana, pode jogar muita potência que eu aguento, não tô sentindo nada. Não desespera, gente. A depilação a laser, ela é um processo. A gente precisa de todos os cuidados, avaliar muito bem nós, né, como profissionais. Precisamos avaliar muito bem o paciente que está ali. Então, não é simplesmente, como eu digo, potência, valores. No meu consultório, não é a fulana beltrana sem saber quem são. Ali eu sei, se você é minha paciente, a Mayla é minha paciente, a Mayla é minha paciente, a Marcela, a Maria Eduarda é minha paciente. A gente não tem quantidade, a gente tem qualidade, viu? Como eu falei com vocês, então, nossa live ela ia ser bem curtinha mesmo, porque o tema ele é bem curto, mas ele é muito importante. E a gente nem precisa entrar muito a fundo, né, da questão da fase do ciclo do crescimento do pelo. Eu só queria mesmo que vocês entendessem que sim, os nossos pelos têm fase e que vai variar de pessoa para pessoa e de local para local, como eu disse, né? E não tem como a gente saber em qual fase o nosso pelinho se encontra. A gente vai precisar de usar a experiência e a tecnologia juntas pra gente ver a melhor forma de evoluir o seu tratamento. Tô vendo aqui, tinha recebido uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Não tô achando agora. Mas é isso. Queria falar isso pra vocês mesmo. Dar esse exemplo da Carla. Se eu não conseguir fazer uma live com Carla na semana que vem, eu vou pedir pra ela gravar um videozinho contando um pouquinho dessa experiência. Que, na verdade, gente, eu já fiz isso não só com a Carla, mas a Carla foi um processo que ela chegou desanimada de um outro local. Foi uma coisinha mais, assim, que marcou por N coisas. Então, a gente vai tentar fazer isso pra vocês. Se não for a live, vai ser um videozinho, tá bom? Achei que eu não ia conseguir fazer a live hoje, porque o dia inteiro aqui no meu apartamento teve obra. Então eu parava pra estudar, parava pra ler e eu não conseguia concentrar. E há pouco tempo antes da gente começar aqui ainda tava a bateção. Mas eu acho que deu tudo certo. Mais uma vez quero agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente. Esse tempo ele passa muito rápido.
eu tenho a impressão de que eu não falei nada, mas já tem 30 minutos que a gente tá aqui. Então, eu espero que vocês tenham pego, né, um pouquinho do conteúdo de hoje. Quero agradecer todo mundo que entrou na live. Se eu ver que tem alguma pergunta que eu não respondi, eu vou responder. E você que tá me acompanhando aqui, mais uma vez, entra no YouTube, Fernanda Guadagnini, meu canal, que lá vai ter vários vídeos e vem coisa legal por aí. Tá bom, gente? Obrigada, boa noite. Semana que vem teremos mais uma live. E logo na segunda-feira a gente coloca pra vocês com quem, de que vai ser. Se vocês também que acompanham a gente quer algum assunto específico ou quer tentar saber de algum paciente. Ah, Fernanda, você já atendeu o paciente assim, assim, assado? Que eu posso tentar trazê-lo também pra gente poder fazer o bate-papo aqui, tá bom? Beijo, boa semana. Aproveitando, amanhã tô indo pra BH. Sábado atendo, graças a Deus, todos os horários preenchidos. Pacientes em fila de espera. Mas acho que é isso mesmo. Gente, obrigada. Um beijo pra todo mundo e até semana que vem.